Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que vier participar nessa live ou que posteriormente possa estar vendo esta live ou este vídeo. Hoje eu demorei um pouquinho mais porque vida de pastor é uma vida bem corrida, né? Então, mas chegamos aqui. A live era para ter começado 10 horas da noite. Porém, nós estamos começando agora, quase 10h30 aí, né? Então, vocês vão desculpando, mas é vida de pastor, é corrida. E eu estava ali na casa de umas ovelhas, auxiliando ali em algumas dificuldades, tá certo? Mas, de qualquer forma, já estamos aqui e nós vamos comentar hoje o primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, seja muito bem-vindo ao Caminhando com Jesus no Evangelho de João. Quero chamar você para a gente fazer uma oração agora. É muito importante para nós orarmos a Deus, para assim podermos lermos a palavra de Deus, falarmos da palavra de Deus, porque isso se faz importante. Amém? Domingos, Deus abençoe, já está aqui conosco, grudado, agarrado na live. O Gleice também, Deus abençoe. O Wilzeira, o William, Deus abençoe. Vamos orar? Amém? Amado Deus, eterno Pai, nessa hora, Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos destes. A tua palavra, Senhor, que nos santifica, que nos purifica, Pai Santo, e nos prepara para morar no céu, na tua morada celestial. Pai querido, eu te peço, me abençoa nesta noite, Pai, e abençoa todos quantos, Senhor Jesus, vierem, ó Deus, a ter contato com esse vídeo, Pai. Deus, ministra aos corações dos teus filhos, Pai. Assim eu oro e assim creio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se o áudio estiver bom, dá aí o seu ok, o seu joinha. E se estiver ruim, você também chama nós aí, que na medida do possível vou estar olhando a telinha aí para poder verificar o que os irmãos estão comentando, tá certo? Evangelho de João, primeiro capítulo. As 2 semanas que nós já tivemos aqui falando a respeito do Evangelho de João, na primeira semana eu falei a respeito do autor, né, de João. Se você procurar aí nos vídeos que eu tenho postado aqui, você vai ver eu falando a respeito do autor. E na segunda semana eu estive falando a respeito do seu contexto, o contexto do Evangelho de João. E hoje eu quero entrar já comentando os textos, tá certo? E para hoje nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18, tá certo? É uma leitura extensa. Esse primeiro capítulo, ele tem várias perícopes. E nós vamos atravessar aqui algumas perícopes. Na verdade, compreende aqui a primeira perícope do verso 1 ao verso 5. A segunda perícope começa do verso 6 e vai até o verso 14. Essa é a segunda perícope. E a terceira perícope, ela vai do verso 15 ao verso 18. Então, são várias perícopes que nós vamos estar adentrando aqui. A ideia da perícope é uma ideia de limitar o assunto em que está sendo tratado. Porém, não é uma regra que todas as vezes que nós terminamos uma perícope, entra outra perícope. Há também continuidades, né, nessas perícopes. Mas as perícopes, elas são importantes para delimitar o assunto, né? E para a gente poder melhor analisar o texto sagrado. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, queridos, nesse primeiro momento, essas 3 perícopes que nós acabamos de ler, elas compreendem uma introdução do Evangelho de João. Então, João está nos introduzindo naquilo em que ele vai discorrer em todo o seu Evangelho. E essa introdução é uma introdução muito clara. A intenção de João é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que é interessante para nós é observar, já nos primeiros versículos, esse jogo de palavras que João está fazendo aqui. Esse jogo de palavras, ele é comum e é um tanto filosófico, né? Como foi falado na live anterior, João trabalha muito bem a filosofia, a poesia e a teologia. Há um encontro aqui, né, dessas 3 matérias e que João domina muito bem. Filosofia, teologia e poesia. Quando ele fala no princípio era o verbo estava com Deus, isso é para nós, de certo modo, muito assombroso, né? Porque quando nós observamos, nós vamos observar que essa afirmação de João, ela nos salta a nossa compreensão. E quando nós analisamos ela, João, ele traz uma substância na sua frase que é para nós uma convicção poderosa, uma afirmação poderosa. Então vamos lá, no princípio era o verbo. Primeiro, no princípio, João está evocando aqui exatamente o princípio da criação. E no princípio, ele declara, naquele momento em que Deus está criando, que no princípio era o verbo, que também é, de fato, uma alusão à palavra que era proferida, certo? No princípio era a palavra, ou seja, é a palavra da criação. E o verbo estava com Deus. Observa, é a palavra no princípio. No princípio é a palavra. A palavra estava com Deus. Então é a palavra, né? E o verbo era Deus. Aí agora é onde
a gente muitas das vezes não consegue compreender muito bem. Por quê? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra da criação, né? E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E ele fecha o raciocínio filosófico de modo que ele declara o verbo era Deus, né? Então, aqui nós temos uma declaração cristológica que muitas das vezes, para muitos cristãos, se torna uma confusão na cabeça dos crentes. Mas aqui é a primeira declaração cristológica que nós temos, né, a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? No princípio era a palavra, ele é a palavra da criação. Então nós imaginamos, Deus diz, haja luz. A palavra aqui é o Senhor, é o verbo. Só que João fecha a ideia dessa palavra como dizendo a palavra era Deus. Por quê? Porque é a palavra da criação, é a palavra que cria, é Deus que traz a existência. Então esse verbo que é a palavra é Deus, porque é o verbo que cria, né? É a palavra que cria. E nesse ponto João fecha o seu raciocínio a respeito do Logos, né? O Logos de Deus, é o Logos criador, é a palavra criadora, né? Aquela que cria. E ele fala, demonstra exatamente isso. Todas as coisas, verso 3, foram feitas por ele, e sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. O que João está mostrando para nós é que sem a palavra não há criação. E como ele já definiu que a palavra, aqui o verbo, era Deus, ele está mostrando exatamente isso, que a palavra é quem cria, é a palavra quem executa, é a palavra quem faz. Então, no verso 3, ele mostra exatamente isso. Sem a palavra não se cria. Por isso ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra não há criação. Por isso o fechamento do raciocínio que o verbo era Deus, porque somente Deus é o Criador, né? E quando ele fecha essa sentença, ele fecha o seu raciocínio imediato para o resto do evangelho que ele vai escrever, né? Então, ele já estabelece o princípio do seu evangelho. E o princípio do seu evangelho é mostrar a existência de Deus em Cristo Jesus, né? E ele continua, verso 4 diz, nele estava a vida, nele quem? No verbo, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora ele já está trazendo uma introdução, ou pelo menos ele está trazendo a palavra da criação que está criando de forma externa para dentro da criação. E como que ele faz isso? Ele faz isso falando, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa introdução de João aqui, ele começa comentando quem era Jesus, quem era o Senhor. Ele, como discípulo próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, está demonstrando quem era o Senhor. E lembrando que ele é o discípulo mais próximo, é o discípulo do amor, é o que deita no coração do Senhor, é o que escuta palavras particulares que outros não escutaram. É aquele que participou de eventos particulares que outros não participou, tá certo? Então, João, ele está demonstrando já na sua introdução o que ele veio demonstrar no seu evangelho. E aqui está, ele veio mostrar que Jesus é Deus. Ele quer matar com um monte de confusão que estava no seio da igreja e que estava percorrendo pelo mundo de forma filosófica, e ele está demonstrando aqui de forma muito clara quem é o nosso Senhor, tirando todas as dúvidas que haviam no seio da igreja.
né? E a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Isso aqui é extraordinário. A luz resplandece nas trevas. Quando Deus diz na criação, no princípio, haja luz e houve luz, a luz ela tende a espantar, a afastar as trevas. E a luz alumia, né? E nesse ponto aqui agora, o que nós temos é João demonstrando algo importantíssimo para nós. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A sentença aqui é que João está trabalhando as trevas como sendo nós, homens, que estávamos perdidos nas trevas, na escuridão. O estar nas trevas, na escuridão, é estar longe de Deus, é não entender quem é Deus, é não viver para Deus. Por isso nós estávamos nas trevas. E de fato, esse versículo aqui, ele vai se tornar um dos versículos-chave também aqui no escrito do Evangelho de João, porque João vai demonstrar um embate constante entre os principais da sinagoga, os fariseus, os escribas, contra o nosso Senhor Jesus. Vai demonstrar que eles, em todo tempo, queriam pegar o nosso Senhor Jesus em alguma coisa. E por isso João está já declarando que as trevas não compreendeu. Embora a luz resplandece nas trevas, e aí nesse ponto que João está falando, é que o nosso Senhor Jesus, ele resplandece em nós, e as trevas não compreendem. Ou seja, mesmo o nosso Senhor resplandecendo nessas pessoas, essas pessoas parece que permanecem nas trevas. Por quê? A sentença, uma vez mais, de João aqui é: e as trevas não compreendeu. E as trevas não compreendeu. Então, essa é a sentença de João. Ele está mostrando que o nosso Senhor Jesus é a palavra, é o verbo vivo, estava com Deus. Agora, a palavra, ela é a luz dos homens, e sendo ela a luz dos homens, ela alumia os homens. Então é isso que nós temos. Porém, os homens, ainda assim sendo iluminados pelo nosso Senhor Jesus, eles não compreenderam a luz. Eles não compreenderam o que era a glória daquele que via para os libertar. Não sabia o que era a gloriosa libertação que estava vindo através do nosso Senhor Jesus. Então aqui fecha a primeira perícope. Na primeira perícope é apresentado então o nosso Senhor Jesus, o verbo vivo, Deus Todo-Poderoso, que resplandece nas trevas, mas as trevas não compreendem, os homens não compreendeu. E ele fechou essa perícope aqui. E aí nós seguimos agora para a próxima perícope,